gente tenta, depois de um jogo como ontem, né, depois daquilo que aconteceu com o São Paulo Futebol Clube ontem à noite, a gente tenta de alguma maneira, hoje com a cabeça um pouco mais fria, tentar entender essa coisa como um todo, né? Claro que hoje começam os apontamentos aí de responsabilidades e que fique muito claro, como eu sempre falo, todo mundo ali tem responsabilidade, do presidente até o jogador, né? Passando pelo médico, passando pelo preparador físico, passando pelo treinador, lógico, diretor de futebol, né? Só não pode sobrar pro porteiro, pro cara que carrega a bola, pro roupeiro, aí não pode, né? Pra tia da cozinha. Então, assim, ali, todos esses caras aí que a gente comenta têm responsabilidade sobre isso. E não estão isentos, né, dessas coisas aí todas que envolvem uma desclassificação como essa, né? Um momento difícil como esse. Então a gente não pode de nenhuma maneira poder entender que apenas um, ou outro, tenham responsabilidade. Todos ali têm. Agora é muito claro que o treinador tem um peso muito grande sobre o que aconteceu no jogo, sobre o que tem acontecido no campeonato como um todo. A gente tem que entender e separar o joio do trigo, né? O treinador foi uma aposta? Claro que foi. Quando você traz um treinador lá do Juventude, que dirigiu o Água Santa, você sabe dos riscos que você está correndo. Você sabe das dificuldades que você pode ter no caminho. E é lógico que o risco vai ser maior. Você não tenha dúvida. Ah, mas não tem dinheiro para contratar um treinador. O São Paulo não tem dinheiro para trazer um treinador de ponta aí do futebol? Tem dinheiro para tanta coisa que apareceu do nada. A gente monta uma estrutura, senhores. Quando você não tem muita grana, você monta uma estrutura que ela passa por um bom treinador, ela passa por um bom preparador físico e ela passa por um bom departamento médico. Eu estou dizendo isso por quê? Porque já que você não pode trazer jogadores de ponta, você tem que potencializar esses jogadores fisicamente, taticamente. E aí você precisa de profissionais bons. Então assim, os caras vão fazendo ao Deus dará. Vão montando ao Deus dará. E ficou bem interessante ontem a abertura do vídeo, né, do Barolo, com relação a isso. As dúvidas, realmente, de dispensar, nesse momento, ou não dispensar o Carpini nesse momento, né? E realmente é uma coisa, um questionamento aí que a gente vai tentar aí, em 8 minutos aí, colocar para vocês. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Chateado, né? Triste. Me preparando aí para escutar as brincadeirinhas naturais do futebol, né? Numa eliminação patética, né? Numa eliminação pífia, né? São Paulo jogando no Morumbi, 60 mil pessoas no estádio, né? Clima todo favorável, campo impecável, tudo em ordem, né? Para o São Paulo ganhar do Novo Horizontino. Não estava disputando um clássico aí, que um time grande, estava disputando, e isso não cabe, né? A gente tem que falar, infelizmente tem que falar, né? Isso não cabe nenhum desmerecimento ao Novo Horizontino, muito pelo contrário. Foi gloriosa a classificação do Novo Horizontino. Mas a qual preço? O pessoal escreve assim: mas você, quando ganhou do Palmeiras a Supercopa, você elogiou. Quando quebrou o tabu Itaquera, você elogiou. Gente, é lógico, né, gente? É tão lógico, né? Não é lógico para você isso? Ou você fica triste quando você, como vendedor, fecha uma venda legal, né? E fica dando risada para todo mundo quando você perdeu para o concorrente a tua venda. Gente, eu acho que a grande questão agora está em colocar em 3 aspectos, basicamente, né? Então, por exemplo, a balança do que produziu até agora o Carpini, em termos positivos, e do que foi negativo no trabalho do Carpini nesse tempo. Mas já vai analisar? Mas é claro que eu já vou analisar. Porque aí tem o terceiro aspecto. O que o Carpini pode entregar pra gente no resto da temporada. Se você pegar os aspectos positivos, quebrar o tabu em Itaquera é um aspecto positivo.
Ele perde um pouco do valor dele quando você vê a campanha do Corinthians no campeonato. Todo mundo ganhou lá dentro. Até o Novo Horizontino goleou eles. Então é uma coisa. Então o primeiro aspecto é isso daí. Mas tudo bem, é positivo porque ninguém ganhou lá. Você põe no pacote positivo do Carpini quando ele ganha a Supercopa do Palmeiras, nos pênaltis, jogo único, ok, vale tudo, aquela coisa toda. Beleza, claro, ganhou. Palmeiras que vai ser campeão paulista. De novo. Né? Então assim, você tem aspectos positivos, não tem? Tem. Aí você vai para a balança. O Carpini que ficou 4 partidas sem ganhar. Carpini que perdeu da Ponte Preta em Campinas. Carpini que empatou na Bacia da Alma lá, porque quase que o Guarani ganha no final. Carpini que quase promove um vexame em Itu, já desclassificando no domingo passado do São Paulo. O Carpini que teve em 3 oportunidades, uma semana para trabalhar o time. E aí você põe desse lado da balança. O terceiro aspecto é o seguinte: com isso que os senhores viram até o momento, com o que nós temos pela frente a disputar, que não tem mais Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores de América. Os senhores acreditam que o Carpini tenha lastro, experiência, contundência para fazer alguma coisa legal, positiva, no resto da temporada? Essa é a pergunta. Um Carpini que em casa, com 55 mil pessoas, perde uma vaga junto com os jogadores, junto com a diretoria de futebol, junto com o presidente, todo mundo tem responsabilidade. O Carpini que perde uma vaga dentro da sua casa para o Novo Horizontino, depois de tê-la quase perdido lá em Itu, contra um time rebaixado, num pênalti, no último minuto. É o mesmo Carpini que vai estar lá no Monumental de Núñez, enfrentando o River Plate. É o mesmo Carpini que vai estar contra o Cerro Porteño no Defensores del Chaco. Os senhores têm confiança de que o que foi produzido vai ser suficiente para aquilo que ele precisa, que o São Paulo precisa, o seu torcedor precisa? Essa é a pergunta. Eu não tenho confiança. Eu perdi a confiança. Senhores, uma coisa é, não importa se o São Paulo está sem dinheiro, esse papo furado de sempre que a gente escuta, com renda de 4 milhões por jogo. Não importa, meus irmãos, se a gente, no caso, você no caso, você tem, não importa se você tem no caso, aquilo que o cara produziu, se ele, você sabe se ele tem um lastro, uma experiência, né? uma forma que você fala, pera um pouquinho, dá para tirar mais coisa desse cara? Dá para tirar mais coisa do Carpini? Essa é a pergunta. É muito difícil a gente acreditar nisso diante do que a gente viu, né? Então assim, não foi a vitória em Itaquera, não foi a Supercopa contra o Palmeiras. Do outro lado da balança tem um monte de coisa que não foi legal, que não dá liga, que assusta a gente, que aumenta o risco para a temporada. Essas são as questões que tem que ser muito bem colocadas, né? Lembrando sempre, não estou culpando única e exclusivamente o Carpini, porque eu não sou trouxa. Os jogadores estão dentro do campo para resolver o jogo. Se o Luciano mete aquele gol que perdeu, porque perde um monte de gol, se o Diego Costa ou o Araújo acertam uns pênaltis, é um mão de ser, né? Agora é o seguinte, um treinador não entra em campo numa decisão dentro da sua casa, tendo o único jogador que tem um pouco de cérebro, que é o Rames, no banco. Aí você fala, não, tudo bem, vai, no segundo tempo ele vai se papo furado de que o Rames está fora de forma, aí ele vai jogar na Colômbia, ele joga o jogo inteiro. Aí no segundo tempo, na hora do desespero, faltando 10 minutos, ele põe o cara, porque a torcida está chamando ele de burro. Não tem condição de ser treinador de São Paulo, meus senhores. Não tem condição de ser treinador de São Paulo. E isso não significa que eu estou responsabilizando única e exclusivamente ele.
E isso porque eu não vi a coletiva dele, hein? Dizem que foi um show de horrores. Só que assim, eu tento preservar meu fígado um pouco. Mas fica esse questionamento, quero saber logicamente a opinião de vocês, agradecer demais a repercussão do vídeo de pós-jogo, tá? Coloquem aí o que vocês acham também, essa questão toda. Pra mim, ele vai continuar, que eu sei que ele vai, porque os caras não vão bater o carimbo de incompetente. Você acha que o Muricy vai bater o carimbo de incompetente por ter bancado ele? O diretor de São Paulo vai fazer isso por ter bancado ele? Eles não vão deixar o cara aí para 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Um cacete na Libertadores, alguma coisa assim, aí pronto, aí vai mudar de treinador para começar tudo do zero. Uma pouca vergonha o que a gente está assistindo. Eu, como São Paulino, não aceito esse tipo de coisa, não adianta, eu não aceito ser eliminado pelo Novo Horizontino dentro do Morumbi com 60 mil pessoas. Tem gente que acha que é normal. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, grande semana para todos, fiquem com Deus.